Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, amigos e amigas que acompanham-nos pelo podcast do Paz e Bem, às segundas-feiras, eu com um querido grupo de amigos, companheiros da caminhada, Angélica, Dai e Peterson, estamos vindo aqui refletir processos a partir dos nossos lugares, a partir dos desafios contemporâneos que nos encontramos. Essa semana, última semana de março, 29 de março, ela descortina no campo cristão a celebração da Semana Santa, a celebração da morte, cruz e ressurreição de Jesus. Ao mesmo tempo, é a semana de nós estarmos em oração, em profundo luto, pelas mais de 300 mil cruzes erguidas no nosso Brasil, a partir da pandemia da Covid-19 e da necropolítica estabelecida não só aqui no Brasil, mas no mundo. É com esse misto de dor, de ausências, de angústia, né? Nós temos conversado com as pessoas e sabendo que está todo mundo ninguém está muito bem, está todo mundo desnorteado. A gente tem sensibilidade com a realidade e a sensibilidade nos interpela. Se a sensibilidade que nos interpela é de dor, é de angústia, é de ausências, isso também nos afeta na qualidade mental, na qualidade física, na qualidade propositiva que a gente pode ter da realidade. Então, humildemente, esse encontro com vocês é um encontro de memória, de suspiro e de luta. Luta que é o caminho para nós que acreditamos numa libertação integral do ser humano diante de tanta estrutura de morte. Porque a gente sabe que o ser humano se encontra numa relação com a vida do planeta ainda não descoberta pelas pessoas. Essa relação de integralidade, de sermos um. O ser ecológico do ser humano, ele sempre nos puxa para pertencermos à Terra, às relações e redescobrirmos o caminho por ali. E é por isso que neste encontro eu quero falar brevemente sobre as possibilidades de repensarmos as nossas vidas a partir das experiências latino-americanas, a partir das experiências de bem viver. O primeiro Paz e Bem que eu fiz aqui com vocês foi exatamente sobre isso, a mística do bem viver. Retomando um pouco da reflexão dos povos originários e a discussão de uma teologia ou teologias pluralistas da libertação. E hoje, a partir de alguns critérios que a gente tem de organizar do que está acontecendo com a realidade, eu venho colocar algumas pistas e algumas intuições que têm nos movido. E por falar em intuições, eu gostaria muito de apresentar para vocês aqui uma bela reflexão que nos alimenta e que foi produzida pelo Papa Francisco no último período, que é a Universidade dos Sentidos. O Papa Francisco, deixa eu só mudar aqui a tela, o Papa Francisco, só um minuto aqui, ele fundou a Universidade dos Sentidos. A Universidade dos Sentidos tem uma pretensão que é retomar a ideia de ensinar a vida com os ensinamentos que o mundo nos dá. Ensinando mundos, a gente aprende a ensinar os mundos ensinando a vida. E ensinar a vida é ensinar os sentidos que nos alimentam. Então, o Papa Francisco, no ano passado, com a fundação dessa universidade, ele apresentou 3 perspectivas que ele chama a retomada dos nossos sentidos. Ele é um profundo conhecedor de artes e ele colocou 3 obras de arte para reconhecermos. A primeira que vocês veem aí é o Chamado de Mateus, uma pintura de Caravaggio, um pintor italiano, que mostra exatamente o lugar de começarmos os sentidos, a partir do chamado. Mateus, o chamado de Mateus é a representação quando Jesus olha e chama Mateus. E essa arte, ela representa um pouco do chamado. A pintura, você vê
o mover-se na cadeira do jovem Mateus, querendo se levantar e já seguir Jesus. O chamado vem dessa percepção, a abertura para o outro que não sou eu. O Papa Francisco, ele faz um convite a nós sermos atravessados e nos movermos por esse sentido do chamado. O segundo lugar que o Papa Francisco nos dá é a beleza. Não, perdão, o sentido, de fato, né? Quando ele vai falar sobre a sensibilidade. O Papa Francisco coloca o filme que ele gosta muito, que é o de Fellini, né? O filme O Louco da Estrada, de 1952. E esse filme tem uma reflexão muito bonita, porque o ator principal, esse que está aí, ele fala que ele é um ignorante, que leu alguns livros, mas o que mais ele quer mostrar é que um homem simples na estrada vai mostrar que é possível acreditar que tudo o que há neste mundo serve para alguma coisa. E aí ele pega uma pequena pedra, pedrita, e ele fala, essa pedra aqui, por exemplo, essa pedra tem um sentido, essa pedra tem um caminho. E o Papa Francisco olha para a gente na Páscoa de 2017 e diz isso. Também nós, pedrinhas no chão, nesta terra de dor, de tragédias, com a fé no Cristo ressuscitado, temos um sentido. Em meio a tantas calamidades, o sentido de olhar além, o sentido de dizer, veja, não há um muro, há um horizonte, há a vida, há a alegria, há a cruz com essas ambivalências. Olhe para frente, não se feche. Você, pedrinha, tem um sentido na vida porque é uma pedrinha. Essa mensagem do Papa, num período onde 2017 para cá nós estamos vivendo por tanta desterritorialização, que é esse ato de violentar territórios e povos, angústia, securitização, violência, isso tudo vem com um sentido. Nós precisamos retomar esse encontro com os sentidos de cada um. Retomar os encontros com os sentidos comunitários e coletivos. E, por fim, o Papa Francisco apresenta a Madonna de Rafael, que é, na verdade, um espaço de contemplação que o autor que ele escolhe, Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, falava sobre, no livro O Idiota, falava um pouco da contemplação da Madonna de Rafael, que para ele, sem ele ir visitar lá na Alemanha essa obra, o Dostoiévski, ele não conseguiria viver essa realidade crua e dura que vivia. E aí, o Papa Francisco retoma para nós a sentido da beleza. A beleza para nós. Qual é a beleza? Para Dostoiévski era contemplar a Madonna de Rafael. E a beleza para nós? O que estamos contemplando? O que está nos alimentando neste período? Eu coloco isso porque o Papa Francisco lembra que não se pode educar sem intuir, né? Se intuir a beleza. Não se pode intuir a beleza e o coração sem não saber criar poetas. O Papa Francisco que fala essas palavras, eu li aqui para falar para vocês, é exatamente que nós precisamos voltar a recriar poetas, trazer a poesia para o lugar do cuidado, do nosso encontro e de intuirmos beleza com sensibilidade. Então, o sentido, a beleza e o chamado são fórmulas que podemos cada vez mais agregar no nosso dia a dia. Fórmulas que colocam para nós o enfrentamento a essa sociedade neoliberal, financeirizada e imperial, né? Eu coloco essas três dimensões também, o neoliberalismo, que todos já conhecem, que é uma estrutura de construção do sujeito-empresa, a financiarização, que é o mundo dos bilionários, cada vez mais precarizando a sociedade de trabalho, e, por fim, essa vida imperial, que é a imposição de pequenos impérios que se constroem nas nossas realidades territoriais, que é termos opressões, desigualdades e a construção de um sujeito que depende da vida imperial para ser feliz. Ou seja, uma vida com muito, com competição, com acumulação.
nós estamos falando da contracorrente. Buscarmos, na verdade, a beleza, contemplarmos, nos alimentarmos da beleza num tempo de tanta crueza, para termos capacidade de nós que estamos aqui reinventarmos o amanhã. Trazermos o chamado que é essa figura do encontro com aquilo que nos move, a paixão que nos move as entranhas, e lutarmos em conjunto. Os povos latino-americanos são dotados de uma experiência muito rica dos movimentos populares, dos movimentos de luta e de insurgência. Devemos nos conectar a essas e receber o chamado dessas lutas, estarmos juntos nessas frentes de solidariedade e de resistência. E, por fim, a intuição. Sabermos que nós precisamos cada vez mais estar conectados e garantir que o nosso povo possa perceber o valor que tem e a beleza que tem, intuir que cada um é uma pedrinha e porque cada um pode compor uma bela contribuição para a sociedade. Eu gostaria de mostrar uma outra imagem para vocês, que é um provérbio africano que me toca profundamente e eu gostaria de partilhar com o grupo que me acompanha agora nesse momento para poder refletir. É esta frase aí. Tem coisas que só podem ser vistas a partir dos olhos de quem chorou. Esse é um provérbio africano e coloca o significativo momento que a gente vive. Nós precisamos nos conectar cada vez mais com os olhos de quem chora. O padre Júlio Lancelotti falava nessa última semana que a pedagogia do olhar, que nos coloca na sensibilidade, no cuidado com o outro, cria uma ética do ser humano nesse tempo que a gente vive. E retomar a ética do cuidado é retomar a ética de olharmos a vida a partir dos olhos de quem chorou. Reconstruir este Brasil dilacerado pela violência é um caminho a partir desse lugar. E nós temos 3 exigências globais que na economia de Francisco e Clara, que temos discutido, promovido aqui no Brasil a partir do chamado do Papa, temos falado. Um mundo novo parte do princípio que nós temos de ter zero emissão de gases, 0 bilionários, 0 desempregados. É importante que a gente retome essa conexão plena com o meio ambiente, com a vida à nossa volta e com o saber que cada um tem um valor nessa vida e que precisa ser retomado. E por isso uma exigência territorial que cabe a cada um de nós. A exigência global a gente vai formulando, mas a exigência territorial a gente faz agora. Porque somente quem tem familiaridade com a gratuidade pode dar vida a uma nova sociedade, a novas economias. Então, a exigência territorial é sentir pensar, conectar o sentimento e o pensamento com a vida das pessoas, camponeses, pessoas do meio urbano, periféricos, que colocam esse lugar de conectarmos o mundo ao mundo real, à vida das pessoas. Não o mundo das redes, da intolerância, mas o mundo real. E isso me lembra muito quando Gilberto Gil lançou a política pública dos pontos de cultura. Ele era ministro da Cultura no Brasil, o Célio Turino era nosso querido coordenador executivo desse trabalho, e ele afirmou em diversas vezes, o Gil, que a ideia dos pontos de cultura é que eles agissem como agulhas de acupuntura no tecido urbano, revitalizando ou permitindo maior fluidez da energia criativa por meio das relações comunitárias. É isso que nós possuímos como capacidade de um tempo de dor, de retomar essa esperança organizada de construirmos territorialmente pontos de resistência, de solidariedade e da capacidade de dizer o amanhã. Sozinhos, nós temos a angústia, a dificuldade, as pressões do mundo à nossa volta, mas coletivamente nós precisamos criar espaços de escuta desse trauma coletivo que vivemos
e espaço de organização da esperança, a partir dos olhos dos povos, a partir do chamado, a partir do sentido, a partir da beleza que nós devemos retomar o olhar sobre elas. Amigos e amigas, que a ética do cuidado nos reintegre à relação cósmica, com a consciência planetária de que somos um com este planeta, com esse cosmo, com a consciência cotidiana que somos um, construindo uma relação cada vez mais territorial, fraterna, solidária, e por aí novas economias e novas políticas nascerão. Façamos, floresçamos, vamos à luta. Uma semana de muita luz e de muitos encontros, mesmo que virtuais, mas que seja uma semana de reorganização da esperança. Queridos amigos e amigas, paz e bem.